Olá! Esta semana recebemos na sala online do Dona Maria II o grupo de teatro O Bando, que em 2017 empreendeu uma longa viagem pela Divina Comédia, trocando os campos de Valdebarris, onde está sediado, pela Sala Garré, onde estreou Inferno. Entretanto, já festejou os seus 45 anos e já passou pelo Purgatório, mas é a essa primeira estação da obra de Dante Alighieri que regressamos agora, com a nossa espectadora Ana Pereirinha, que lança a João Brites uma questão que é um comentário e que é um laço que reativa uma relação que vem de longe, como esse fio condutor que liga inferno, purgatório e o paraíso que ainda está para vir. Junte-se a nós nesta conversa com artistas. Olá, Bando. Olá, João Brites. Bem, isto é uma experiência nova para mim. Por um lado, estar a ver teatro, ter visto teatro em streaming. Por outro lado, ter visto uma peça do Bando, ou terem-me pedido para fazer perguntas sobre uma peça do Bando, vista em streaming, no ecrã do computador. Estamos num tempo estranho, tudo isto é um pouco estranho, e de repente mais estranho é que percebi que já não via espetáculos do Bando para aí há uns 20 anos ou mais. Vi muitos. Enquanto estava a ver o Inferno, vieram-me à cabeça muitos outros em que vi, em que inclusive participei, e ou seja, não consegui olhar para este espetáculo sem toda essa bagagem de memórias e de emoções que vêm desde, sei lá, desde antes dos Nós no Segredo, desde pensei muito no o texto e a matéria são muito propícios a isso. Não consegui evitar de fazer uma ligação entre esta viagem aos infernos e o percurso do próprio grupo de teatro, que começando a pensar na ideia de viagem, tem estado sempre a caminho, ou seja, a história do Bando e a história dos espetáculos do Bando é sempre uma história de uma viagem. Inclusive as novidades que agora me surpreendem de alguma forma e deparar-me com uma corrente estética chamada singularismo a unir estes espetáculos e novos conceitos, para mim novos conceitos como dramatografia, dramatofonia, relacionados com esses espetáculos. Tudo isto me faz sentido e tudo isto me dá uma noção de uma grande unidade e de uma viagem como não só leitmotiv da história do Bando, como uma direção de sentido, não só para este espetáculo, como para a trilogia. Estava a vê-los e a ver o espetáculo e a pensar muito nos elementos que me estavam a faltar. Estava a pensar que este espetáculo foi feito em 2017 e que em 2017 a questão das mãos amarelas e brancas e pretas teria um eco diferente do que tem em 2020, que em 2020 os sentidos estarão um bocadinho desviados, mas que me falta uma peça de puzzle que é o Purgatório, que sei que já foi feita em 2019, mas que não vi.
Pensei em coisas como esta máquina de cena do inferno passou para o purgatório, vai passar para o paraíso vai ser feito em 2021, vai ser também apresentado no Teatro Nacional, tem sido, ou seja, há uma ligação nesta trilogia que me falta, porque não vi ainda o segundo espetáculo, que de certeza me dá mais elementos de leitura para este inferno e que fará de certeza sentido ver os dois espetáculos. O singularismo, por outro lado, faz-me pensar, faz-me lembrar de muitas experiências singulares com o bando e com o João Brites. Ou seja, a primeira vez que eu tive um encontro com o João Brites foi numa sessão de uma formação chamada O Teatro por Dentro, em que o João foi à Caixa Económica Operária fazer uma sessão e falar sobre teatro. Já nem me lembro qual era. Sei que levou pão com chouriço e vinho tinto. E isso foi uma coisa que marcou uma maneira de estar, uma maneira de fazer as coisas e uma maneira que, de certa forma, se mantém, pelo que percebi, da atividade do bando em Valdebarris, e que continua a haver os repastos rituais e uma coisa que sempre fez parte dos espetáculos do bando, o cheiro dos biscoitos da Timiséria, dos Nós no Segredo, houve sempre uma partilha comunitária que, de certa forma, me faz sentir um bocadinho em perda a ver um espetáculo do bando sem ser acompanhando a viagem lá, no sítio. Percebi aqui algumas coisas do que poderá ter sido o espetáculo, mas não tenho a ilusão de ter visto o espetáculo. E isso questiona-me um bocadinho também como é que o bando verá esta maneira de fazer chegar os espetáculos a espectadores virtuais que não participam. Para mim, os espetáculos de bando sempre foram uma coisa muito participativa e muito envolvente. E sempre foram eles próprios uma viagem. E sempre nos levaram a sítios infernais e a sítios com mais luz, e sempre nos levaram a viajar mesmo fisicamente. E lembro-me da gente singular que nos fazia mesmo fazer uma viagem de comboio. Mas sempre foram espetáculos itinerantes, sempre exigiram muita participação. Não sei se a participação de uma espectadora como eu pode, de alguma forma, colmatar também esse público. Mas pronto, estamos em regime de exceção, estamos em tempos de exceção. Já fui à vossa página de Facebook e vou fazer aquela receita maravilhosa do último almoço comunitário, e de certeza que vou passar a acompanhar outra vez o bando mais de perto neste vosso trajeto muito singular. E obrigada por tudo e obrigada por continuarem aí. Pronto. Obrigada, João. Um beijo. Ana Pereirinha. Não me lembrava do nome, mas lembro-me da cara. Como vês, continuo por aqui, ao ar livre, no bando. Foi aqui que nós trabalhámos o inferno. Foi aqui que os atores do Teatro Nacional, com os alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema, estiveram.
Aproveito para agradecer uma disponibilidade incrível que todos tiveram aqui em experiências com a terra, com as árvores, com a água, com os animais e percebermos que este tipo de sistema que nós chamamos de singularismo é precisamente a capacidade de aproveitar as circunstâncias, particularmente a coprodução que tivemos com o Teatro Nacional, muito particularmente com o Tiago Rodrigues, que eu acompanho já há muitos anos, os seus trabalhos, e portanto, são estas circunstâncias, é a capacidade de trabalhar a partir de elementos concretos, de textos como o de Dante, sempre com a participação de outras pessoas que interagem, como o Rui Francisco, o Jorge Salgueiro, etc., que nós vamos construindo uma maneira de fazer. Estavas-me a perguntar sobre dramatografia. Por exemplo, para não ser muito longo, posso explicar que no Inferno tínhamos pensado que a máquina de cena seria realmente em espiral, mas que nós gostaríamos de ter uns módulos quadrados, retilíneos, que permitissem fazer uma curva. E então nós temos esses módulos, isso pertence ainda a essa ideia de espiral no Inferno, de passadeiras ou pontes no Purgatório e de suspensão aérea no Paraíso, tem a ver com a tal da dramatografia. Quer dizer, não existe nada de material ainda, existem sempre esses mesmos módulos que nós podemos ver agora aqui no Inferno, que serão montados sempre de outra maneira, de uma forma diferente. Ao ver o registro que foi feito do espetáculo, e sabendo que quando existe um registro, a gente sabe que deixou de ser teatro mesmo, não é? Mas é preciso e é importante que existam registros daquilo que se vai fazendo. Quando eu vejo o registro, percebo que é uma maneira de contar um pouco intrincada, não é? Um bocado, a pessoa é que tem que construir o puzzle, percebo que o espectador tem que ir construindo esse puzzle com as pecinhas para depois reconstituir a imagem final. É a nossa maneira de fazer teatro, é a nossa maneira de não sermos totalmente diretos e explícitos, é a nossa maneira de acreditar que com este tipo de singularismo, que não é uma corrente estilística, mas é uma maneira de fazer teatro, que nós conseguimos desenvolver o espírito crítico das pessoas, conseguimos desenvolver esta relação com o que se está a ver, o que é que se vai compreendendo, e acho que as pessoas, quando chegarem ao fim do registro, vão perceber porque é que acaba daquela maneira, porque no fundo o Dante viveu exilado, foi perseguido, e nesta proposta que nós fazemos, ele está sempre dividido numa espécie de sombra que o acompanha, não é? Como se a própria pessoa que toma posição, que é o que nos acontece todos os dias, quando nós tomamos posição, nem sempre são as posições, às vezes, mais convenientes, ou a gente se prejudica a nós próprios para manter a nossa ética, ou temos que aceitar ajustar-nos às situações de maneira a não perdermos a verticalidade que é exigida a cada ser humano. E eu acho que o Dante conseguiu, com este texto, fazer um texto universal que passa através do tempo, sempre neste dilema de vencer cada etapa, de vencer cada episódio, como se fosse um ritual de iniciação que nós temos que fazer para sermos capazes de andar direitos e não termos medo de olhar aos meus olhos. Quero aproveitar para te dizer que, precisamente neste sítio, vamos precisamente estrear daqui a dias o Antes do Mar, e que, portanto, nós estamos por cá, sim. E obrigado por contares connosco.